Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz no poder e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, terça-feira, 20 de setembro, a lição 13, ela tem como título Jesus no Getsemane. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no seu capítulo 14, versículo 34. Também em Mateus, no capítulo 26, versículo 39. Lucas, no capítulo 22, versículos 40 até 44. E aqui nós vemos um dos momentos mais maravilhosos que nós vimos de Jesus, onde aqui ele demonstra um sentimento muito grandioso, né? Para as pessoas pecadoras, que ele chega até chorar ali no jardim do Getsemane, devido ao afastamento que o pecado provoca, né, entre os homens e Deus. E o que nós vemos, né, que Jesus ele ficou sensibilizado com tudo isto, e no momento ali de oração ele acaba chorando muito, né? Por esse mal realmente que é o pecado. E o que nós vemos aqui nessa lição é que Jesus ele estava assim celebrando a Páscoa e ele havia instituído, né, a ceia do Senhor, que ele é um momento também muito importante, porque ali lembra-se o corpo e sangue de Jesus, para que nós sempre pudéssemos lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. E após esse momento ele foi para o Monte das Oliveiras e ele escolheu ali o jardim do Getsemane, que é do outro lado do ribeiro do Cedron, que aparece no livro de Lucas, no seu capítulo 22, versículo 40. Ali é um bosque assim de várias plantações assim, de oliveiras, né? E ali ele aproveitou aquele lugar pitoresco assim, e um pouco mais tranquilo, para lhe dar a última mensagem aos seus discípulos, para que eles ficassem cientes, né, que Jesus iria morrer após essa reunião com eles, e que ele pagaria um preço alto, né, pelo pecado da humanidade. Porém, antes de dar a mensagem, Jesus procurou ir assim um pouquinho mais adiante e ele se preparou esse momento para orar. E ele levou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que está em Mateus, no capítulo 26, versículo 37. E o tempo que Jesus ficou ali no Getsemane não foi fácil para ele, Jesus, porque foram os maiores sofrimentos que ele passou ao longo dos seus 33 anos que ele passou junto conosco nesse mundo. E nada se compara ao que ele enfrentou nos últimos momentos, né, nas horas que ele foi crucificado. E até o próprio Mestre Jesus, ele diz, olha o que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Está lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 34. É claro, né, que Jesus ele sabia bem antecipadamente que ali seria um sofrimento pesado para ele pagar os nossos pecados. E ele estava fazendo tudo isso por amor e misericórdia para o ser humano caído. Porque esse sacrifício ele já havia sido planejado, né, pelo Deus Pai, se acaso, né, o ser humano fracassasse, que ele diz que até nos tempos eternos, está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo de 1 a 4,
e em Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Ou seja, já estava programado por Deus para o Salvador vir acaso o homem errasse. E por isto que ele disse antes aos 3 discípulos que estavam com ele, né? Pedro, Tiago e João, que sua alma estava triste e precisou de bastante orações, porque o momento estava chegando de ele ter que deixar fisicamente os discípulos neste mundo mal, e até fez uma oração conhecida por todos nós. E ele diz, Jesus, olha o que ele diz, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Cristo, naquele momento, ele estava sentindo que o pecado estava separando a humanidade, né, do Deus Pai, sendo que ele nunca havia pecado, e ali ele estava como ser humano e sentindo esse afastamento, e que havia um abismo, né, entre o ser humano e Deus, e ele era enorme, grandioso demais, tão profundo, que naquela hora ele estava assim como ser humano, que até ele tremeu diante daquele momento e não podia se utilizar dos seus poderes. Ele estava ali como ser humano que ele ia morrer pelos nossos pecados. Ele não poderia usar os seus poderes divinos, poderes que totalmente no céu ele tinha. Ele teria que morrer pelos pecadores. E uma situação assim totalmente diferente do céu, onde ele estava no trono da graça. E Jesus, ao perceber o mal que o pecado faz, né, o afastamento do Deus Pai, seu sofrimento foi intenso, né, porque ele sentiu como ser humano o que é estar afastado de Deus. Ele sentiu aquela nebulosidade, aquela escuridão, né? Que todo esse sofrimento ele foi muito maior que a própria cruz, que até o suor, e as Sagradas Escrituras falam que até o suor se converteu em sangue, que está em Lucas no capítulo 22, versículo 43, e diz que esse sangue ele caiu sobre o solo da terra, né? E ele com seu rosto assim abatido, e foi percebido, né, pelos 3 discípulos. E nesse momento, Jesus se ajoelha no Getsemane e ele ora fervorosamente a Deus Pai, clamando com lágrimas, está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, para que Deus não deixasse só seus discípulos neste mundo, que até um anjo do céu, naquele momento que Jesus estava orando, apareceu para confortá-lo. Está lá em Lucas, no capítulo 22, versículos 43 e 44. E aqui Jesus, como nosso substituto e fiador e pagador, né, de todos os nossos pecados, estava sofrendo debaixo da justiça divina, que posterior a orar disse algo assim maravilhoso para todos nós. Veja o que ele diz: desperta espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. E aqui Jesus, quando ele fala desperta, ó espada, ele está falando da justiça divina, que chegou para libertar, né, a humanidade, né, do pecado, a humanidade caída. E onde o pastor que ele está falando é ele mesmo, Jesus, que chegou para libertar as ovelhas, que somos nós, salvar a todos nós que estávamos perdidos. A última mensagem de Jesus no Jardim do Éden certamente foi um marco
da pior batalha espiritual que ele teve que enfrentar, levando consigo esses 3 discípulos, né? Em sua terrível angústia, transpareceu-lhe na face, no semblante do seu rosto, que jamais foi visto por alguém. E tomado assim de pavor, de angústia, que está lá em Marcos, no capítulo 14, 33, aquele que poucos dias antes havia entrado ali em Jerusalém com aclamações de louvor, ele sabia que estava prestes a beber do cálice que o faria sair da cidade santa carregando uma culpa que não lhe pertencia. E a própria Sagrada Escrituras, em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz algo tremendamente importante para nós refletirmos. Diz aqui, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, meus amigos, isso aqui foi escrito muitos anos antes de Jesus voltar. Veja que fala cada ponto aqui que aconteceu posteriormente. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Viu? Uma profecia muito bela que nós temos que refletir. E Jesus no Getsemane nunca tinha tido algo semelhante do que ocorreu nesse jardim. Já havia chorado em outras ocasiões, como ele chorou por Jerusalém, né? Quando ele viu que Jerusalém está tomada por pecado, que até mataram profetas, né? Jesus chorou ali por isso. E ele chorou também pela morte do seu grande amigo Lázaro, né? Que ele vivia muito na casa do Lázaro, ele ia almoçar lá. E agora aqui no jardim do Getsemane foi o momento mais angustiante. Ele chorou bastante, orou ao Pai Celestial devido ao peso do pecado de toda a humanidade que ele teve que carregar naquele momento. Aqui ele foi, pagando um pecado que ele não cometeu. Aquele que sem pecado teve que carregar os nossos pecados. Se fez pecador por todos nós. Onde naquele momento Jesus carregou aqueles pecados da humanidade que teve consequências para Cristo, né? Porque não só ele teve que pagar na cruz do Calvário, né, esse pecado pesado, mas ali, esse momento da separação dele, Jesus, com Deus, foi o momento pior que ele passou na sua vida, porque ele sentiu uma escuridão, ele sentiu as trevas, ele sentiu o sofrimento de se estar afastado, né, do Deus Pai, devido aos nossos pecados, porque ali ele foi substituto nosso. Ele pagou um pecado que nós fizemos. E ao vermos nessa lição assim maravilhosa, né, que está aqui em Lucas, no capítulo 22, versículo 40, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Ter uma constante intercessão, onde nos momentos de sofrimento e de angústia, Jesus orou. E assim que nós devemos proceder também. Pedir uma intercessão do Pai Celestial para nos dar força, que isto vem através da oração, onde Deus manda anjos para nos ajudar, assim como Ele mandou anjos para auxiliar e confortar Jesus. E quando um filho de Deus se ajoelha para orar, na quietude do refúgio assim, como Jesus fez, né? Jesus se ajoelhou para orar por Deus Pai. E veio este anjo, né, ao auxiliar a Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 22, 43. Assim também ele se aproxima de nós, como se aproximou de Jesus nos piores momentos. E por isso, meu amigo, minha amiga,
Esta é a oportunidade que você tem de abrir o seu coração ao Criador do Universo como filho, né? E pedir orientação. Mas o mais importante é você aceitar a Jesus como Salvador. Porque a tua mente vai se abrir, você vai ter entendimento das coisas que acontecem. Você vai receber auxílio divino e com a ajuda de anjos que virão ao teu auxílio. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não existe dor, não existe preocupação, nem choro, nem sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer para você isso? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.